Beleza, pessoal, mais um bloco aqui do programa Personalidades. Neste dia de hoje, a gente está recebendo o doutor Gilberto Alexandre, cirurgião e urologista. Ele que é titular da AMB, Associação Médica Brasileira, e titular da Sociedade Brasileira de Urologia, além de ser membro da American Urologic Association dos Estados Unidos, está aqui hoje tratando desse assunto muito importante. Para você que mudou o canal agora ou não estava prestando atenção, vem para a sala ou onde a TV estiver. Estamos falando sobre Covid-19, o novo coronavírus, a ação desse vírus que leva medo, pânico a muita gente. Doutor, já falando em medo e pânico rapidinho, as pessoas, tem gente que fica desesperada, que entra em pânico. O que dizer para essas pessoas que estão em pânico com a pandemia? Eu estou falando não só da questão da ação da doença, mas uma questão midiática, de muitas notícias. A pandemia ela é mundial e às vezes circunda ali um imaginário imenso, né, na mente das pessoas sobre o medo da morte, a incerteza. O que o senhor poderia dizer para essa pessoa? Bem, o pânico, creio eu que já está diminuindo um pouco, né? Porque a gente acaba acostumando e são várias notícias e vai descobrindo coisas novas e também os locais onde já teve uma mortalidade maior já está diminuindo, já diminuiu. Então, tem locais tipo a China ou na Europa que já praticamente não tem mais a contaminação. Isso nos dá esperança, né? Isso. Entendi. Mas, assim, o ideal é manter a calma, né? A pessoa que está com sintomas, é importantíssimo que ela fique de máscara e fique isolada, principalmente dentro de casa. Não pode... O ideal é a pessoa ir para um quarto, ficar num lugar onde não está circulando pessoas. Entendi. Porque naquele ambiente que ela está, provavelmente fica carregado ali de vírus, né? Então, você tinha até me perguntado sobre o período de incubação. Sim. Esse período da pessoa repousar, ficar isolada, é até 14 dias. Para saber se está, ou então para o vírus sair dela. Então, a gente sabe que até o 7º dia, ele ainda tem muita quantidade na via aérea superior, na garganta, na respiração. E aí de 7 a 14 dias ainda tem muito vírus na via aérea, então por isso que é recomendado até 14 dias o isolamento da pessoa, né? E a pessoa ficar de máscara. Após 14 dias, já se sabe que o vírus ele já sai um pouco mais aqui da via aérea, a pessoa passa já a ter menos chance de contaminar outras pessoas. Entendi. Mas ainda se sabe que até 21 dias o vírus ainda está presente no intestino, nas fezes, né? Poxa! Então, mais ou menos aí, talvez até 3 a 4 semanas para o vírus sair totalmente do organismo da pessoa. Mas na primeira semana é crucial, né, a pessoa se cuidar para não transmitir, principalmente para os seus parentes, né, para os seus familiares. Então, pessoas devem ter esse cuidado. Então, quem tiver os sintomas... voltando a falar, dor no corpo, dor na garganta, tosse, febre, dor de cabeça, anosmia, que é não sentir o cheiro, não sentir o gosto, né? E mais ou menos esses sintomas aí. Então, pessoas que estão com esses sintomas, algum deles, ou até alguns deles, o ideal é que ela se isole realmente. E outra coisa, a pessoa que está doente, ela tem que descansar. Tá. Né? Tentar se alimentar bem e descansar, dormir, né? Não ficar com pensamentos, ficar estressada, não ficar com pânico. Ela tem que descansar o seu corpo. E é descansando o nosso corpo que a gente tem saúde, né? Então a gente precisa dormir, se alimentar bem, né? Se hidratar bem, né? E tomar as vitaminas que é recomendado, vitamina C, vitamina D, o zinco, né? São todas essas vitaminas que melhoram nossa resistência, nossa imunidade. Então, a pessoa que está doente, ela precisa ficar em casa, ficar descansando, ficar isolada num quarto, descansando, deitada, dormindo. Então, isso é importantíssimo para que a pessoa se restabeleça logo. Entendi. Então, pessoas que estão com sintomas, eu estou com sintoma leve, eu vou trabalhar, eu vou sair, não aguento ficar aqui dentro de casa. Não faça isso. Então, você tem que descansar, para você se recuperar, porque assim, você pode estar numa forma leve, que ela pode evoluir para uma forma grave. Então, o ideal é que você repouse. Muito bom. Agora, uma pergunta muito interessante para quem está em casa acompanhando. Atenção. Doutor, quem é do grupo de risco sobre a Covid-19? Quais perfis de pessoas considerar pessoas do grupo de risco?
O grupo de risco, o principal grupo de risco são os idosos, né? A partir de 60, 70 anos de idade, né? E depois vem as pessoas que têm doenças crônicas, né? Doenças crônicas principais, hipertensão, diabetes, né? Algumas doenças reumatológicas, e outras doenças aí que as pessoas tomam remédio controlado ali, remédio de rotina, né? Outra doença que para a gente é doença é a obesidade. A obesidade é um estado, por mais que a obesidade ela te leva a ser diabético, a ser hipertenso, a pessoa que é obesa se sabe que ela tem mais chance, tem mais processo, mais inflamação dentro de si, né? Então o sistema imunológico da pessoa que é obesa, ele é muito reativo, então tem muito risco para aquela segunda fase perigosa que eu falei. Quem é sedentário é quase a mesma coisa? Sedentário também, que o sedentário, fumante, alcoolista crônico, sim. esses pacientes, eles não têm muita reserva de saúde. Entendi. Ele não tem... O fumante, ele é muito perseguido pelo Covid, porque ele acaba não tendo reserva pulmonar. Então, quando bate aquela inflamação lá, aquela infecção no pulmão, para o fumante é pior. Porque o pulmão do fumante, ele perdeu elasticidade e capacidade de higienização, de limpeza, de expelir as sujeiras que tem dentro do ar, dentro do pulmão. Entendi. Então, esses pacientes são grupo de risco. Entendi. Estão muito afetados mesmo. O idoso fumante é muito perigoso. E a gente tem visto em alguns casos, né, de pessoas, até a gente observa de longe, né, pessoas que eram fumantes, né, durante parte da sua vida e que acabaram tendo dificuldades muito enormes e até algumas indo a óbito, né? Claro que a gente não consegue associar totalmente a isso, mas é um dado que a gente observa, né? Quem é fumante, quem é obeso, quem é sedentário. Sim, o tabagista, ele realmente é... Agora, existem pessoas que são de idade, pessoas que são de idade e não são sedentárias, né? E são saudáveis, né? Essas pessoas, elas têm mais chance, né? Entendi. De evoluir com formas amenas. Então... Por mais que tenha 60, 70 anos, isso aí, ó. Eu conheço pessoas dessa idade que são, né, são atletas ainda, né, praticam atividade física diária, né, e até atividade física assim de esforço até moderado, né, são ciclistas, correm ainda, né. Então, realmente, agora a gente vê, né, o que ganha as pessoas que tentam ter uma boa saúde, pessoas que fazem dieta, pessoas que não engordam, pessoas que tentam manter uma vida regular, com atividades, né? Essas pessoas que acabam por essa vida ser mais natural, ser uma vida mais controlada, a pessoa não desenvolveu diabetes, não tem hipertensão, né? Entendi. Então a pessoa mantém uma dieta também, a dieta é importante, uma dieta bem natural, né? Com muitas verduras, legumes, né? E menos carnes enlatadas, industrializadas, né? Menos sal. Então, pessoa que tem uma qualidade de vida a ser seguida, ela realmente tem um organismo melhor, né? Essa pergunta que eu fiz para o senhor é porque é o seguinte: hoje os jovens, eu digo mais os jovens porque eu tenho acompanhado alguns depoimentos, né? E acompanhado de perto, às vezes, a incerteza. Que a pessoa ouve falar assim, fulano, ele era atleta, andava de bicicleta, malhava na academia, mas ele foi a óbito, né, por consequência da Covid-19. Aí o jovem fica com medo, meu Deus, eu sou saudável, eu sou jovem, será que esse vírus realmente ele mata qualquer pessoa? Então assim, doutor, podemos considerar que talvez essa pessoa fosse alguém atlética, que fizesse exercícios e até uma saúde razoável, mas talvez essa pessoa tinha algum problema crônico, podemos considerar isso? Porque também existem outros fatores, né? Não só porque ela é uma pessoa que joga bola, ou que anda de bicicleta, ou que faz exercício. Também existem outros fatores aí, intrínsecos, né? Por isso que é recomendado todos se cuidarem, né? Então, assim, por mais que a pessoa seja jovem, então tem as pessoas que estão em mais contato com o vírus. Então, quanto mais você entrou em contato com o vírus, mais chance você tem de desenvolver a doença. Então, quanto mais vírus você aspirou, entrou em você, mais chance dele inflamar o seu corpo. Então, por mais que a pessoa seja jovem, tenha uma boa saúde, seja um atleta, então a gente vê muito isso aí nos profissionais de saúde.
Porque eles estão ali todos os dias de plantão do lado dos pacientes graves. E vários pacientes, 10 pacientes, 20 pacientes, que estão todos ali com Covid, e aquele ambiente está realmente bem infectado. Apesar de que a pessoa está ali dentro com seus EPIs, mas mesmo assim, se você for ver, é um contato realmente diário. Então, quanto maior o contato, mais vírus você está aspirando ali, mais chance você vai ter de desenvolver. Por isso que muitos profissionais de saúde, eles utilizam face shield, né? A máscara, às vezes óculos, enfim, tomam todos os cuidados, não porque está usando aquilo que não tem risco de pegar, mas a exposição durante muito tempo. Por isso que às vezes a gente vê aí que muitos profissionais da saúde acabam se afastando, porque o vírus ele vai entrando, né, aos poucos. Talvez seja isso que o senhor esteja falando aí. Isso. Interessante, hein? Outra questão que já foi aventada, que já se viu muita contaminação grave, é de cirurgiões. Porque cirurgiões anestesistas, porque fica ali 2, 3 horas operando o paciente, e queira ou não queira, fechado. O paciente está realmente mais exposto ali, às vezes com uma cirurgia, né? Tem mais exposição ao vírus. Então, isso aí realmente é um fator preocupante também. Mas, parabenizando aqui os profissionais da saúde, né, que estão realmente nessa situação. Eu, por exemplo, faço sobreaviso em alguns hospitais, então, se a pessoa chega lá numa urgência, com uma apendicite, com alguma outra doença que precisa ser tratada naquela hora, realmente, por mais que ela esteja infectada com Covid, ela terá que ser operada. Okay. Então, isso aí realmente leva a risco para toda a equipe, né, que está ali. Então, assim, por isso que todos têm que se precaver, usar máscara e evitar as aglomerações, né? E também... E muita gente insiste em se aglomerar. Manter a higiene das mãos, né? E outra recomendação, pessoal, quem está de máscara, todos devem estar de máscara, não pode ficar pegando na máscara. Inclusive, nós estamos com as nossas aqui, né? Justamente. O senhor está com a condição, eu estou com a minha aqui, a gente tirou apenas para fazer o programa. Então, o ideal é que você coloque a máscara pela alça, tá? E que seja uma máscara que se encaixe bem no seu rosto e que ela não fique mexendo. Que ela não fique também com buracos para cima ou para baixo, deixando que o ar escape, porque por aí o vírus está passando e também o vírus está entrando. Então, o ideal é que você prenda, e a máscara ela vai se contaminando com o passar dos dias, com o passar das horas que você vai usando. Então, não se deve pegar na máscara para ajeitar. Entendi, ficar pegando assim. Isso, pegar na máscara porque caiu do nariz. Então, o ideal seria uma máscara que preencha ali o rosto, na parte correta, e que ela não fique saindo, para você não ter que estar pegando nela. Se tiver que ajeitar a máscara, pega pela alça. Ajeite aqui pelo cantinho de trás da máscara e pela alça, principalmente. Não toque na máscara lá na parte da frente, porque as suas mãos podem estar contaminadas, a máscara pode estar contaminada, então acaba se contaminando tudo. Legal, muito bem. Então, use a máscara e esqueça que você está com essa máscara. Não pegue nessa máscara. E outra coisa, a pessoa está dentro de casa, lá, está no seu quarto, está ali, lá ela não precisa estar com a máscara, se ela estiver sozinha, ou se ela estiver saudável lá, né? Então, assim, a pessoa, quem está com sintoma, deve se isolar e usar a máscara. As outras pessoas vão dormir, né? É possível dizer, a essa altura, que os pacientes que receberam uma recuperação da Covid-19, é possível observar alguma reincidência? Ou, por enquanto, ainda é cedo dizer isso? Pessoa que volta de novo a ser infectada? Pois é. Por enquanto, não se tem esta certeza. Certo. Então, se não tem certeza, o ideal é de quem já pegou, ela manter os cuidados. Porque... Outra coisa, se ela já pegou e ainda está frágil, ainda não tem tanto anticorpo, se aquele anticorpo ali, com o passar do tempo que ele vai se formando, a gente vê isso nas vacinas. A pessoa logo que faz a vacina, o anticorpo é pouco, aí depois ele vai subindo, por isso que a pessoa faz uma segunda dose, uma terceira dose, entendi. Daqui a 10 anos tem que fazer mais uma dose. Então isso aí tudo é para ir aumentando seus anticorpos. Então a pessoa que acabou de ser contaminada, ela não vai ter realmente tanto anticorpo assim. Então se ela realmente acabar entrando em contato com uma grande carga viral, não se sabe o que pode acontecer, ela pode talvez desenvolver novamente. Entendi. Existe um relato de pessoas que recontraíram a doença, né? Então o ideal é você, eu já tive Covid, agora eu estou livre. Não, você tem que cuidar, né? Para não reinfectar.
Não se sabe qual vai ser a consequência. E aguardar o que vem de novo aí dos cientistas, né? Das vacinas, né? Estamos aguardando, né? As vacinas, os testes mais fáceis, porque ainda temos uma grande dificuldade de ter os testes fáceis, né? Demais. Muita gente reclamando que não tem teste, muita gente achando que Marabá... Estamos agora com 401 casos, tem gente que acha que temos muito mais disso, né? Pelos relatos que se ouvem pela cidade. É uma realidade cruel. Provavelmente, a gente tem uma subnotificação muito grande. Nossos casos certamente são muito aumentados, talvez aí de 5 a 7 vezes o número de casos. Eu também acho, porque temos dificuldade em fazer o exame. E hoje, o senhor que é médico, o senhor temos conhece, exame hoje em dia na cidade, mas ele custa em torno de 300 a 400 reais. Então, é meio que impossibilitado para a maioria das pessoas fazer isso aí, né? E acaba que, às vezes, o ideal seria ter aquele exame, a pessoa que for sintomática, ela perseguir ali fazendo o exame. Tem pessoas que têm que fazer até 2, 3 exames, porque vai depender muito daquela fase ali de que a pessoa está, dos dias que ela está doente. Então, também, às vezes, não se sabe. Às vezes, a pessoa começou a ter os sintomas, mas ela já está, talvez, com o vírus há 4, 5 dias, né? Então, por isso que, às vezes, ela faz o exame da garganta e já passou da hora. A maioria das pessoas que fez PCR deu falso negativo. Então, realmente, o ideal é que chegue o exame em massa, o exame em conta, né, que seja ofertado para todos com o mesmo direito. Essa é uma grande realidade. A gente está falando sobre o novo coronavírus aqui, pessoal, com o doutor Gilberto. Gilberto, parabéns. Eu percebo que o senhor trouxe aqui, deu para ver, né, o know-how que o senhor pegou sobre esse assunto. E aqui eu pude passar por uma aula, né, e quem realmente esteve aqui acompanhando recebeu uma aula, porque realmente ele conseguiu trazer aí detalhes importantíssimos e até de cuidados que eu mesmo não conhecia, né? Mas somente o profissional da medicina, um médico, é que pode dizer para a gente algo mais que nós, leigos comuns, né, que não somos essa área, a gente não ia conseguir jamais perceber. E aqui eu pude perceber, pelo que o senhor falou, que a gente consegue se proteger muito mais e deu até para conhecer muito além o comportamento do vírus, né? Eu não sabia que essa questão do volume do vírus que entrava, para mim que era como se fosse o HIV, né? Pegou lá e pronto. Não, tem o volume, que se ele entra mais, a pessoa fica mais fragilizada. Parabéns pelos ensinamentos. Bom, tem muita gente com parentes no hospital e fica com vontade de visitar. O que isso poderia dizer para essa pessoa, que às vezes fica aí agoniada, querendo visitar o parente, mas acha que o sistema de saúde não quer deixar, simplesmente porque não quer? Entendi. Bem, o aconselhamento neste momento, com referente a visitar os doentes, é que a pessoa não vá. Na verdade, muitos hospitais acabam aconselhando a pessoa não ir e realmente proíbe isso aí. Então, os boletins médicos são transmitidos através de telefone, via telefone, né? E mesmo paciente que não está com Covid, os que estão com Covid principalmente, né? Porque para a pessoa chegar perto de um paciente que está com Covid, ela tem que colocar todos os EPIs. Então, não se tem a dificuldade de manter os EPIs para quem já está lá todo dia, para os profissionais da saúde, então acaba que não teria EPI para todo mundo, principalmente para os acompanhantes também. Então, o ideal é que o familiar realmente ele sempre entenda, né? Não é que ninguém esteja impedindo ele de ver o seu ente querido, mas é o aconselhável nesse momento, né? Então, assim, algumas outras recomendações, ainda está aconselhado ficar em casa, né? Ter aquele isolamento social, né? Não fique perto de multidões, tente evitar multidões, né? Porque quanto mais pessoas, maior a chance de o vírus estar circulando ali. Interessante. Não chegue perto das pessoas para falar, né? Não vai cochichar no ouvido. Às vezes as pessoas ainda chegam para falar com você e vem aqui do seu lado. E o aperto da mão? Que às vezes a pessoa esquece. E aí, tudo bom? Aperto da mão, né? Então, imagine que a sua mão está sempre contaminada, da pessoa também está sempre contaminada, o ar também está cheio de vírus. Essa é a nossa realidade atual. Então, tem que estar lavando a mão. Quem não tem o álcool em gel, lave com sabão, água e sabão corrente. É importante que lave as mãos para se alimentar, para tocar no rosto, para se higienizar. Sempre estar lavando a mão, né? Evitar realmente o contato com as pessoas ali, usar máscara, até porque evita você de pegar o vírus e você também transmitir. Doutor, é o seguinte, para a gente terminar aqui, estamos quase encerrando, tem uma pergunta aqui interessante.
Só para sanar essa dúvida, como ficam as pessoas que têm problemas de saúde tipo diabetes, pressão alta, pedra na vesícula e problemas de próstata, que seja infectada pela Covid-19? Certo, as pessoas que já têm esses problemas crônicos de doença, ou que estavam aguardando uma cirurgia ou para um cálculo renal, uma cirurgia de próstata, uma cirurgia de vesícula, uma cirurgia de hérnia, nesse momento, a gente só está fazendo aquele tratamento de sintomáticos ali, só para a pessoa poder esperar mais um pouquinho, porque nesse momento, realmente, os hospitais estão abarrotados de Covid, tem muita chance de transmissão da doença. Então, por exemplo, quem estava aguardando uma cirurgia de próstata usa a sonda. O que ele está fazendo é apenas trocar a sonda, aguardando 2, 3 meses. Entendi. A vesícula também. Quando a pessoa entra numa urgência, infecciona, essa vesícula inflama, alguma coisa assim, ela tem que ir para o hospital, ou um apendicite, ou um acidente de trânsito, aí não tem jeito. A pessoa vai ter que ir para o hospital, realmente, o médico avalia, e sendo urgência, emergência, tem que ser resolvido, independente do risco dela contrair. Existem muitas pessoas que já pegaram Covid no hospital, porque lá é um ambiente sobrecarregado, né, com uma carga viral gigantesca. Então, tem pessoas já acidentadas que contraíram Covid, pessoas que foram operar, pessoas que evoluíram com aderência, que teve que operar o abdômen, que também contraiu Covid, porque está lá no hospital. O bom é ficar quietinho. Então, o ideal é não precisar ir no hospital. Entendi. Né? Quem tem as doenças crônicas também não pode parar de tomar o remédio. Um diabetes controlado, ele te dá menos risco do que um diabetes descontrolado, para você adquirir a forma grave da doença. Tem gente que acha que vai parar porque acha que está com corona, não vai combinar o medicamento, tal, essa coisa. Não pode. Então, a pessoa realmente... As doenças principais, elas têm os programas já do governo para distribuição de medicamento, né? Verdade. Tem o programa Hiperdia, que nos postos de saúde já acompanha os pacientes de hipertensão e diabetes. Então, é importante que a pessoa se cuide, né, ali naquele básico, e o que puder esperar 1, 2, 3 meses é o ideal. Esperar. Legal. Doutor, só repetindo, a gente sabe da dificuldade agora de medicamentos, ainda bem que os empresários de Marabá estão doando para a prefeitura, para o município, né, via Secretaria de Saúde, kits de medicamentos para pessoas com a Covid-19. Eu gostaria que o senhor repetisse para a gente aí, para quem está em casa, para quem não pôde pegar, quais os medicamentos que o contaminado, infectado por coronavírus deve tomar, a priori. Certo, o ideal, a pessoa, o mais rápido possível, no início dos sintomas, ela vai tomar a cloroquina ou hidroxicloroquina, que é o mesmo medicamento, né? Só de forma diferente. E azitromicina. Então, 7 dias de cloroquina, no primeiro dia são uma dose dupla. Nos outros 6 dias, uma dose simples. E azitromicina. Isso aí para evitar a replicação viral e para evitar a pessoa evoluir com uma infecção até secundária. Só uma perguntinha. Imagina que eu pense que eu estou com coronavírus e eu não fiz o teste. Eu, mesmo assim, sem saber a certeza, sem ter a certeza, a pessoa pode tomar esse medicamento? Não vai atrapalhar, não vai prejudicar? Pois é, devido à grande dificuldade de fazer o exame, né? E devido, quando o paciente às vezes procura um lugar para fazer o exame, aquela aglomeração gigantesca que tem. Sim, claro. O ideal é que a pessoa tome. A pessoa está com aqueles 5, 6 sintomas ali, que se está realmente característico, repetindo, não custa nada. Dor no corpo, febre, dor na garganta, tosse, um pouco de dificuldade para respirar, um pouco de desconforto no tórax, né? A pessoa, anosmia, a pessoa não está sentindo o cheiro nem o gosto. Isso mudou. Provavelmente isso é Covid. Né? Então a pessoa fica ali em casa, letárgica, um pouquinho dolorosa, um pouquinho com mal-estar. O ideal é que ela tome, porque se ela passar desse ponto, o remédio não fará mais efeito. Existem outros remédios, né? Também, que é o remédio chamado Anita. Esse, né? Anita, eu ouço falar bastante. E a ivermectina. São remédios também que se provou que tem um efeito, né? O ideal seria os 2 primeiros, cloroquina e azitromicina, né? A pessoa não poder ter esse remédio, que se ela conseguir ter o outro, que ela tome pelo menos algum desses remédios aí. Esses 4 remédios têm realmente reconhecido algum efeito protetor aí, né? Não para evitar a doença, mas para a pessoa que está doente. Tá. Entendeu? Entendi. E a pessoa está doente, ela toma esse remédio, fica em casa, tome seu sintomático para dor no corpo, Tilenol, Dipirona, e tenta ficar em casa, entendeu?
Se a pessoa vier a piorar esse quadro clínico, a desenvolver dificuldade para respirar, aí o ideal é que ela realmente vá ao médico, né, para ser avaliada e para avaliar a necessidade dela ter que ficar no nosocômio, no hospital. Doutor, tudo certo? Tudo Algo certo. que eu não lhe perguntei que o senhor gostaria de falar? Só deixa a recomendação da prevenção, que é o que mais se sabe nesse momento, que é sobre a prevenção. Evitar aglomerações, evitar não ficar sem a máscara, evitar se contaminar a mão e na máscara, a máscara na mão. Então, evitar ficar pegando na máscara, colocando a máscara, tirando toda hora. Não adianta você estar com a máscara e o nariz está para o lado de fora. Então, quem está usando a máscara, deixa a máscara ali e esquece que não pode pegar na máscara. Se lembre que a sua mão está contaminada, a sua máscara também. Então, evite ficar pegando na máscara, evite... E tenha um pouquinho mais de paciência, tolerância, fique um pouquinho mais em casa. Quem está doente em casa, evita ficar perto da pessoa que não está doente, principalmente se ela for do grupo de risco, se ela for idosa, se ela for uma pessoa que tem um problema de saúde. E vamos aqui pedir a Deus, né, que a cada dia diminua, né, esses números e que a gente rapidamente consiga sair da situação periclitante em que nos encontramos ainda. Verdade. Que Deus nos abençoe e nos proteja, que logo, logo a gente tenha aí, né, a mente iluminada dos nossos cientistas, especialistas, para que a gente encontre uma vacina, pelo menos para controle, né? Quem sabe até cura, né? A gente falar de cura num momento tão recente desse é bastante complicado, mas a recuperação rápida do nosso povo é uma questão complicada. A gente vive aí um pico de pandemia e até dizem que a nossa região sul e sudeste do Pará, essas regiões aqui, vão passar ainda pelo pico da pandemia. E os números só crescem. Paraupebas, quase 1.000 casos já. Marabá, nós já estamos aí, né, com mais de 400 casos. Claro que, como o senhor falou sobre as subnotificações, deve ser muito mais disso. Então, Gilberto, obrigado pela participação. Eu digo não porque estou na sua presença, essa entrevista, para mim e para quem ouviu, foi de suma importância e muito esclarecedora e de muito aprendizado em relação ao novo coronavírus. Muito obrigado. E eu sei que o senhor vai continuar estudando, porque eu sei que o senhor é um estudioso e vai continuar observando o comportamento desse vírus, a ação aí, e vai trazer mais algumas novidades para a gente nos próximos dias. Eu tenho certeza que o senhor deve aceitar um convite para retornar aqui. Eu espero que o senhor venha de novo com a gente depois. Ok, sempre estará aí chegando novidade, né? E com certeza o movimento aí a circulação de notícias, de trabalho chegando realmente grande. E, bem, agradeço a participação e um grande abraço a todos, né? Que Deus nos proteja e que nos cuidemos com o conhecimento que a gente tem, né? Então, um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Tudo bem, gente? Doutor Gilberto Alexandre, cirurgião urologista, aqui dando a honra da presença e trazendo grandes esclarecimentos sobre a Covid-19, tá? Eu estou com a minha máscara aqui, eu vou preparar mais outras máscaras, ele até ensinou que a máscara deve preencher bastante, mas por enquanto eu vou colocar minha máscara aqui. Uma ótima tarde para você e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau, pessoal!